adianta entrar no mercado oferecendo mais do mesmo, e a gente sabe que o mercado já oferece não é o suficiente para você realmente se qualificar e se preparar e entrar no mercado como um profissional diferenciado. Há mais ou menos 10 meses atrás eu gravei um vídeo falando sobre a bolha de TI, sobre a angústia aí que muitas pessoas tinham de ter uma bolha e desse negócio explodir, principalmente com relação aos altos salários que estavam sendo oferecidos na época e a essa sensação que todo mundo tinha de que isso não ia durar, de que isso ia explodir e tudo mais. Então, estou fazendo esse vídeo para esclarecer alguns pontos com relação àquela opinião que eu dei há 10 meses atrás e para trazer para você a solução mais óbvia para a situação que a gente está enfrentando agora, mas que muita gente não está conseguindo enxergar porque é difícil a gente perceber algumas coisas óbvias quando a gente está no meio do turbilhão, envolvido emocionalmente com a situação ou com as coisas que estão acontecendo. Então estou fazendo esse vídeo justamente para poder trazer essa visão, essa abertura de mente aí para quem está envolvido e para quem está enfrentando problemas na profissão de tecnologia. Há 10 meses atrás eu estava falando sobre os salários exorbitantes que estavam rolando e falando também sobre as oportunidades que tinham aí de mercado, tanto no mercado nacional aqui no Brasil, com salários aí que beiravam 10, 15, 20 mil reais, quanto lá fora para você poder ganhar em dólar, trabalhando para projetos ao redor do mundo inteiro de home office. Mas a sensação que dava naquela época era que isso era realmente uma bolha e que a área de tecnologia ia enfrentar uma outra crise como as crises anteriores que já ocorreram especificamente na área de tecnologia. Mudei minha opinião sobre o que eu falei 10 meses atrás? Não mudei. Não mudei porque isso não é uma bolha de tecnologia. E é sobre isso que eu quero falar hoje e eu quero esclarecer alguns pontos para você entender o porquê não é uma bolha de tecnologia. O mundo inteiro passou por uma pandemia e isso trouxe consequências, especialmente as consequências econômicas. Naquele período, a gente precisou ficar aí de quarentena, a gente precisou ficar em isolamento, comércios foram fechados, shoppings foram fechados, o varejo em si foi o mais afetado, foi o mais impactado pelo fato das pessoas não poderem ir fisicamente nas lojas e muitos dos varejos não estavam preparados para uma modernização instantânea do tipo, beleza, agora não posso receber gente aqui dentro da minha empresa, é fácil, vou começar a vender pela internet. A gente sabe que essa realidade está muito longe das pessoas mais comuns e dos empreendedores mais comuns, aquelas pessoas que vivem da loja, da porta aberta, de receber as pessoas. E o impacto disso já era esperado, que era a óbvia redução da taxa de consumo. Governos do mundo inteiro, não só do Brasil, tomaram atitudes para tentar evitar esse impacto e reduzir a pressão de uma recessão sobre as economias de cada país. Para isso, esses governos tomaram atitudes como a redução da taxa de juros, a injeção de dinheiro no mercado, aqui no Brasil, em especial com a liberação do FGTS, com a reforma trabalhista e com outras ações para poder manter a economia girando, porém, houve muita impressão de dinheiro e todo mundo que acompanha a economia, dá uma olhadinha, mesmo que acompanhe de forma mais amadora, vamos dizer assim, entende que impressão de dinheiro é sinônimo de inflação, exatamente. Então, lá naquela época era necessário dar este estímulo ao mercado, mas as consequências viriam e todos os governos acharam que eles iriam conseguir balancear essas métricas ou essas ações antes que isso se tornasse nocivo à economia em forma de inflação. Mas houve um outro movimento que cresceu durante aquela época e que não era esperado. Não era esperado pelas pessoas de tecnologia, não era esperado pelo mercado, pelos economistas, que foi o movimento de aceleração da adesão de tecnologias. Com as pessoas em casa, o consumo de tecnologia aumentou numa velocidade muito maior do que a que o próprio mercado conseguia suprir. Houve crise de falta de chips
e de processadores e de todo tipo de tecnologia baseada em silício, em decorrência de um aumento de consumo de produtos tecnológicos. Com isso, o aumento do uso de plataformas, especialmente plataformas de delivery. Porém, também vieram juntas as tecnologias relacionadas à parte de logística, porque as pessoas estavam pedindo comida em casa, estavam comprando seus produtos através da internet. E claro, os produtos de lazer, como por exemplo os streamings de vídeo. Tudo isso gerou uma demanda inesperada pelo aumento da entrega de inovação e, claro, de profissionais de tecnologia. E a gente sabe a lei de mercado de oferta e demanda. Se uma determinada classe de profissionais de mercado está sendo extremamente demandada e você não tem profissionais o suficiente no mercado, acontece um inflacionamento aí, ou uma inflação dos salários, porque tem mais empresas disputando profissionais do que profissionais qualificados para poder suprir a essa demanda, e essas empresas começam a ofertar valores cada vez mais altos para convencer os bons profissionais a virem para dentro delas. O que aconteceu foi que houve uma escassez de profissionais qualificados no mercado, as empresas viram isso e começaram a contratar pessoas com um salário desproporcional ao nível de conhecimento ou experiência que aquelas pessoas tinham para poder atender a necessidade da empresa. Isso gerou uma inflação, isso gerou uma corrida por profissionais de tecnologia e ofertas absurdamente altas de salários. Mas agora, e eu não tô falando agora do momento em que esse vídeo tá indo pro ar, em janeiro de 2023, mas eu tô dizendo, esse movimento já vem se estabelecendo, essa curva já vem mudando desde o final do ano passado, desde outubro, novembro, quando as primeiras notícias de demissões em massas de grandes empresas começaram a surgir aí na mídia. Este movimento está se corrigindo. Esse é o ponto. Não há necessariamente uma crise no setor de tecnologia, mas há uma recessão mundial atingindo todos os mercados, todos os segmentos. E isso tem consequências mais abrangentes do que simplesmente o mercado de varejo, por exemplo, deixar de vender, a falta de venda do varejo afetar a produção da indústria e os mercados relacionados aí com esses setores mais fundamentais da nossa economia. Todos esses setores estão agregados a um setor especial que demanda muito para eles neste momento, que é o setor de tecnologia. A indústria tem automação, a área de comércio tem toda a parte de controle e principalmente a área de marketing, que a área de marketing digital é predominante hoje na parte de publicidade e com certeza ela está sofrendo impacto. O que está acontecendo agora são os efeitos colaterais de desvalorização da moeda por causa da impressão de mais moeda para colocar em circulação, do excesso de consumo causado pela liberação de capital no mercado, e na sequência daqueles eventos vieram as tentativas de contenção, com o aumento da taxa de juros, tentando frear as compras de mercado, tentando frear o excesso de consumo de mercado, e tudo isso aconteceu de forma dessincronizada. No momento você tinha excesso de produtos no mercado, com falta de compras, de repente o excesso de compras vem e faltam produtos de um determinado segmento de mercado. O mercado está tentando se equilibrar, vindo de uma maré muito oscilante, vindo de uma bagunça, vamos dizer assim, na questão de oferta e demanda de mercado. E agora leva um tempo até que essa marola aí que afetou o mercado comece a se nivelar e o mar comece a ficar mais calmo novamente. Nesse meio tempo, sim, estão ocorrendo demissões. E se você der uma pesquisada aí no Google sobre demissões, você vai encontrar inúmeras notícias colocando em manchetes as demissões em massa. Porém, é muito importante você prestar atenção num detalhe. Como a área de tecnologia, há 10 meses atrás, estava oferecendo salários exorbitantes para profissionais com baixa qualificação para poder suprir não só a demanda por mão de obra, mas também a demanda dos investidores que aportavam valores ali naquelas empresas e esperavam ver resultados de crescimento. E agora essas empresas estão demitindo. O que acontece é que vários setores do mercado estão demitindo, mas quando você olha as notícias, as que mais são destacadas são as do setor de tecnologia, meio que com uma forma de rebate ao fato do setor de tecnologia estar pagando
tanto naquela época e agora simplesmente está demitindo. Então é meio que uma reação meio birrenta aí com o setor de tecnologia. Empresas como a Amazon, por exemplo, estão demitindo? Sim. Estão demitindo muitos funcionários? Sim. São todos da área de tecnologia? Em absoluto. A Amazon.com é um e-commerce, é um marketplace. E quando as demissões ocorreram, grande parte dessas demissões, desses desligamentos, envolviam pessoas de outros setores, assim como empresas que são consideradas empresas tech aqui no Brasil fazem demissão, mas quando você olha a matéria, você vê que grande parte das demissões não são de profissionais de tecnologia. Por quê? Porque toda a operação precisa ser calibrada para que a empresa ganhe tração, ganhe força para continuar viva e manter a outra parte empregada para que todo mundo sobreviva. Mas ok, é um fato inegável que está havendo demissão, mas também é um fato inegável de que isso não é uma crise de tecnologia, não é uma bolha da área de TI explodindo. É uma questão de mercado. Mas então, qual é a solução para você poder se garantir nesse mercado? Para pensar, é muito simples. Para pensar numa empresa que precisa reduzir custos. Você acha que as primeiras pessoas que vão ser desligadas dessa empresa são aquelas que são essenciais para o modelo de negócio funcionar? Não, de forma nenhuma. As primeiras pessoas a serem desligadas são aquelas que são menos essenciais, ou que estão sobrando, ou que estão produzindo menos do que elas ganham. Então essa relação é muito importante. Dentro deste pacote acabam entrando pessoas que foram contratadas durante aquele período, ganhando mais do que elas deveriam ganhar, na esperança delas se qualificarem, delas se motivarem com esse salário e elas se qualificarem para poder fazer valer a pena aquele investimento que a empresa estava fazendo. E é óbvio que nas empresas onde os desligamentos estão sendo feitos com pessoas com baixa produtividade, quem fica são as pessoas com alta produtividade, as pessoas com experiência, as pessoas proativas, aquelas que buscam soluções mais eficientes para fazer a empresa conseguir manter a sua infraestrutura, manter a sua margem de lucro, gastando menos para poder entregar esse mesmo resultado. E esse é o grande ponto. Profissionais altamente qualificados, mesmo que sejam desligados neste momento, eles não vão ficar desligados porque existem outras empresas no mercado que têm uma margem tão pequena de profissionais qualificados ali dentro que mesmo elas fazendo desligamentos, metade do contingente dela ainda é de profissionais com baixa qualificação. Então existe oportunidade em todas essas empresas para que você se recoloque caso você tenha sido desligado. Mas para você conseguir isso, você precisa ser um profissional de alta qualificação. Você precisa ser um profissional determinado e persistente na sua área. No ano passado, nós tomamos a decisão de começar um programa de cloud computing, mas essa decisão tinha algumas exigências. Eu só queria prosseguir com essa ideia, com esse projeto, se eu pudesse fazer algo que realmente fosse diferente do que o mercado já oferecia. Não adianta entrar no mercado oferecendo mais do mesmo, e a gente sabe que o que o mercado já oferece não é o suficiente para você realmente se qualificar e se preparar e entrar no mercado como um profissional diferenciado. Foram meses de trabalho, de esforço, de finais de semana, de madrugadas passadas trabalhando, pensando, elaborando metodologias, elaborando conteúdo e pensando nas formas mais eficientes de conseguir passar experiência e conhecimento para as pessoas que fossem participar. Nesse momento eu tenho o prazer de anunciar para vocês que a gente vai finalmente abrir a primeira turma em Cloud Computing. No dia 31 de janeiro, às 7 horas da noite, a gente vai fazer uma live onde a gente vai apresentar esse nosso programa, explicar tudo que a gente preparou para poder oferecer para você se tornar um profissional diferenciado no mercado, com conhecimentos em segurança, escalabilidade, redundância, baixo custo para a operação em Cloud Computing, e todas as qualidades que você precisa para você poder se tornar aquele profissional desejado pelo mercado, mesmo em um momento de crise. Mas preste atenção, porque as vagas vão ser limitadas, especialmente nesse pré-lançamento. O pré-lançamento está sendo feito exclusivamente para os seguidores do canal do Inventor Qualquer e do canal do Wesley Milan.
esse vídeo está sendo publicado nos 2 canais simultaneamente. As vagas do pré-lançamento são as mais limitadas porque elas vão estar trazendo vantagens exclusivas para os seguidores dos canais, para que vocês sejam os primeiros a entrarem, a experimentarem, a darem o seu feedback e me ajudarem a moldar para que ele atinja um nível de excelência. E quando eu tô falando em nível de excelência, não tô falando em excelência comparado a cursos. Esse não é um curso comum. Eu não vou ficar recitando documentação ou lendo slides para poder falar para você o que você pode ler numa documentação. Eu quero trazer para você conhecimento e experiência de projetos reais que eu já trabalhei ao longo dos 35 anos como programador, mais de 29 anos especializado em web e 12 anos com cloud computing na AWS. Eu quero trazer para você essa experiência e poder trocar essas ideias com você e com todos os outros participantes desse programa, porque o objetivo do programa não é quantidade. A gente vai ter vagas limitadas, sim, porque a gente quer que quem entre nesse programa saia como um profissional de excelência no mercado e não que seja um dentre milhares que vão ter só um certificadozinho na mão para dizer eu tenho um curso de Cloud Computing. Então, para você não perder essa oportunidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a live que já vai estar disponível, que ela vai para o ar no dia 31 de janeiro às 7 da noite. Eu vou deixar também um linkzinho do Google Calendar para você criar o evento lá e ser notificado, porque o YouTube infelizmente não está notificando todo mundo, então clica no linkzinho do calendário para adicionar aí no seu Google Calendar e você ser lembrado, com certeza não esquecer de participar dessa live. E também tem o link da nossa lista VIP, caso você queira ir lá deixar o seu e-mail e ser notificado por e-mail no dia da live, para você não perder essa oportunidade, que é a oportunidade que nós estamos trazendo para que você possa se tornar um profissional diferenciado de mercado. Vamos enfrentar essa crise juntos e vamos nos posicionar no mercado como profissionais de excelência. Eu vejo você na live dia 31 de janeiro às 7 da noite. Agradeço por você assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.